Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E no programa deste domingo falaremos muito sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a grande final da Copa Espírito Santo. Já estou aqui com meu amigo Vitor Fontes. Fala aí, bom dia, gente. E a nossa correspondente internacional, Mariana Mello. Oi, galera! Que figura! E começando a falar sobre os jogos desta rodada, deste domingo e também de amanhã, de segunda-feira, um dia recheado com a 18ª rodada. Penúltima rodada do primeiro turno. Os jogos já estão na sua tela, na nossa tela também. Esse domingo temos Botafogo e Cruzeiro. Que jogo, hein? Jogo bom. Corinthians e Fortaleza, ambos os jogos às 4 horas da tarde. Sim. Às 6h30 da noite, Atlético Mineiro e Bragantino, Ceará e Flamengo. E às 7h30 da noite, Vitória e Palmeiras. E fechando o domingo, Internacional e São Paulo, às 8h30. E na segunda, fechando a rodada, tem Santos e Juventude. Segunda, conhecido também como amanhã. Exatamente. Começando já pelo Botafogo e Cruzeiro. Vai ser um jogão. Eu comentei essa semana aqui que o Cruzeiro sempre deu uma provocada no Vitor, né? O Cruzeiro sempre dá uma tremida para times alvinegros e vai ser mais um jogo contra o Alvinegro no Brasileirão. Empatou com o Corinthians em 0-0 e perdeu pro Ceará na última rodada. O que a gente pode esperar agora desse Cruzeiro? Cara, então, o Cruzeiro vem em um viés de certa queda, né? Não uma queda acentuada, mas uma quedinha, assim, de rendimento e física. Os jogadores estão muito desgastados e aí o time não está conseguindo entregar tudo o que pode, né? Porque se os jogadores do Cruzeiro não entregam fisicamente tudo o que podem, quem tem mais físico e mais técnica vai sobressair o que o Cruzeiro tem, né? Porque o Leonardo Jardim tá tirando leite de pedra. E é isso que tá acontecendo nos últimos jogos. Em contrapartida, o Botafogo vem em uma crescente. Se o Cruzeiro tá em decadência, o Botafogo vem em uma crescente. Porém, apesar de você fazer essa alfinetadinha aí, muito engraçadinha, o Botafogo é um certo freguês do Cruzeiro. No ano passado, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, o Cruzeiro foi o único time que fez 3-0 no Newton Santos, num dos melhores jogos do Cruzeiro naquele ano, né, num ano instável do Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá e fez 3-0 sobre o Botafogo, ganhou a partida em casa também, se não me engano, por 3-2. Então o Cruzeiro costuma se dar bem contra o Botafogo, que está em ótima fase, com um Ancelatinho, e o Cruzeiro aí vai ter que... Diferente de Ceará e CRB, que o Cruzeiro teve que propor o jogo, agora o Cruzeiro vai jogar de uma forma mais retraída, buscando contra-ataques, que é onde tem se dado bem, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra times de maior expressão. Concorda, Mari? Eu concordo, e no programa passado a gente até havia falado que o grande problema do Cruzeiro é que o time não tem banco, né? Então os jogadores já estão em exaustão, veio numa ótima pegada, né? Depois do Mundial, depois da parada, né? Tanto que chegou a ser líder do Brasileirão, mas realmente esses 2 últimos jogos foram frustrantes. E como você bem disse, Vitor, o Botafogo agora resolveu acordar um pouquinho mais, né? Ganhou no meio da semana na Copa do Brasil e quem sabe pode aí surpreender o Cruzeiro. O próprio Leonardo Jardim já havia dito essa semana que o Cruzeiro precisava de pontas, de jogadores mais habilidosos. Tentaram contratar o Matheus Gonçalves do Flamengo, não conseguiram. E ele até falou, poxa, achei que vindo aqui pro Brasil seria mais fácil encontrar esses pontas habilidosos. Mas a situação, ela não tá sendo essa. E a gente tem um torcedor do Cruzeiro hoje, que mandou o seu vídeo, né, Mari? E aí a gente vai passar agora na TV, o Edir Júnior, torcedor do Cabuloso. Fala, galera do Apita Aí, tudo bem? Aqui é o Edir Júnior de Timóteo, Minas Gerais, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro nos últimos jogos tem tido uma caída física, né, visível, mas acho que faz parte desse processo, né? Não tem muita peça de reposição para todas as posições, mas eu acho que o Leonardo Jardim sabe como fazer, vai fazer bem feito, e contra o Botafogo acho que a gente vai dar a volta por cima, vai voltar a ganhar. Vai ser um grande jogo, né? Sendo que na Copa do Brasil contra o CRB agora na volta também, eu acho que lá vai dar pra gente também, e voltar ao rumo aí das vitórias, né? Tá bom? Um grande abraço aí. Vitor, sou seu fã.
Ó, segura. Meu primo, é meu primo. Cheio de fã esse garoto. É fã de família. Família não vale. Você vê que o programa tá cada vez mais internacional. A Mariana de São Paulo, um torcedor de Timóteo, Minas Gerais, tá cada vez mais internacional o programa. E você pode fazer a mesma coisa, mandar de qualquer lugar do país, mandar daqui do Espírito Santo. O DDD é 27 99880 1942. E mais tarde tem jogo do líder. Depois o jogo do Cruzeiro, que é o vice-líder. Depois tem jogo do líder contra o Ceará, que ganhou do Cruzeiro no último final de semana. Exatamente, o Ceará que deu essa ajuda justamente pro Flamengo chegar à liderança. Agora enfrenta o rubro-negro lá no Castelão, expectativa de um Castelão lotado. Onde o Flamengo vai, as torcidas elas se mobilizam muito para ir, para apoiar o time, porque é impressionante como todo mundo quer ver o Flamengo em campo, quer torcer contra. E eu acredito que vai ser um grande jogo também, pelas dificuldades que o Ceará impôs ao Cruzeiro, por ter ido muito bem também na bola aérea. Vai ser um teste aí de fogo pro time do Felipe Luiz, que vem melhorando nesse quesito, na bola aérea, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, fazendo gols com o Léo Pereira, com o Léo Ortiz, não tomando gols. O time do Flamengo vem tomando poucos gols, não à toa que quando perdeu pro Atlético Mineiro agora no meio da semana na Copa do Brasil, perdeu só de 1-0 e numa bobeira. O Atlético não criou tantas chances assim para fazer com que o Flamengo pudesse sofrer mais gols. E eu espero, novamente, que o Flamengo agora com força máxima, coisa que não foi contra o Atlético Mineiro, a Arrascaeta nem foi relacionado, o Jorginho entrou no decorrer do jogo. Eu acredito que o Flamengo vá com força máxima em busca dos 3 pontos. O que você acha, Mari? Concordo com tudo. Esse jogo entre Flamengo e Atlético, o primeiro da Copa do Brasil no Maracanã, eu assisti esse jogo todinho, muito atenta, porque eu queria ver muito o desempenho dos reforços, né? Foram 3 estreias e foram 3 boas estreias, né? A derrota, infelizmente, não tirando os méritos do Atlético, mas foi uma falha de defesa muito bizarra. Então aí o Flamengo acabou pagando caro, né? Porque jogando em casa era importante, pelo menos não ter perdido, deveria ter ganho, né? Mas pelo menos ter evitado essa derrota. Só que aí agora pro Brasileirão a gente fica na expectativa de ver esses reforços jogando mais uma vez, né? O Lino foi muito bem, chegou a marcar um gol que infelizmente foi impedido, mas foi bom para a torcida e até para o próprio Felipe Luiz ver ali como que ele pode trabalhar, porque os reforços mostraram até um bom preparo físico, né? E agora é torcer para tudo dar certo ali amarradinho, mas eu aposto aí numa vitória do Flamengo. E que jogador é Samuel Lino, em que habilidade, que velocidade, que mentalidade que ele tem de ir pra cima, não tem medo. O Saul achando excelentes passes também, assim, são reforços que de fato podem mudar o ano do Flamengo e podem ajudar muito agora na volta da Copa do Brasil, perfeito, que é o nosso próximo assunto. O Aquiles vai colocar na tela pra gente aí os jogos da volta. É importante você que tá vendo aí, você tá vendo São Paulo e Atlético, mas agora é Atlético e São Paulo. Sim. Esses foram os jogos de ida. O São Vamos Paulo, lembrar os placares? Vamos. O São Paulo fez 2-1 no Atlético Paranaense. Isso. O Atlético Mineiro fez 1-0 no Flamengo. O Bahia fez 3-2 no Retrô. Internacional perdeu para o Fluminense de 2-1. Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco ficaram no 0-0. Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 e o Botafogo venceu o Bragantino por 2-0. Dá pra dizer aí que só o Botafogo talvez tenha vida fácil nessa volta. Mesmo assim, eu acho 2-0 é um placar que dá pra reverter. Eu acho que todos os jogos estão em aberto. Todos os 8 jogos, não tem nenhum que assim... o Atlético venceu o Flamengo fora de casa. Não, o Flamengo... A gente acabou de falar sobre os reforços que o Flamengo contratou, né? O time tem um elenco e apesar do resultado teve um bom desempenho. Sim. O Flamengo, o Atlético vem em viés de queda de rendimento, né? Bem pressionado. Então, assim, nem o Atlético, nem o Botafogo terão vida fácil nesses jogos de volta, nem o Fluminense, que venceu fora de casa também. Um balanço rápido desses primeiros jogos. Cruzeiro e Vasco decepcionaram. Muito. Acho, né? Mais o Cruzeiro do que o Vasco. O Vasco pela atuação bem pobre, o Cruzeiro pelo resultado. Porque a atuação do Vasco ela não surpreende. Sim. A gente não espera que o Vasco, independente do adversário, vai fazer um jogo brilhante assim. Sim. Mas a gente espera que o Cruzeiro de fato se imponha e jogue muita bola pelo time que tem, pelo momento que tem vivido. Independente de arbitragem, se foi pênalti, se não foi pênalti, o que aconteceu ou não,
O Cruzeiro tem que vencer, independente disso, o CRB dentro de casa. E não foi o que aconteceu. Agora, no jogo da volta, terá que enfrentar um Rei Pelé lotado para reverter essa situação. O CRB que eliminou o Santos na fase anterior, né? Eliminou o Santos nos pênaltis, exatamente. Vamos lá falar de Flamengo e Atlético. Acabamos de falar de Flamengo e Ceará. Falando de Flamengo e Atlético, Mari, projetando esse jogo de volta aí, você acha que o Galo tem muita vantagem ou o Flamengo é bem capaz de reverter esse resultado? Então, eu acredito que o Flamengo tem, né, a capacidade de reverter o resultado, sim, mas eu acredito que o Atlético ficou grandão agora, como diz o Atílio, porque, querendo ou não, o próprio Cuca falou na entrevista, não é fácil ir no Maracanã e vencer do Flamengo. E venceu do Flamengo, mas eu acredito que os reforços, tendo mais esse jogo do final de semana no Brasileirão, acredito que dá para chegar lá na Arena MRV, onde o Flamengo parece mandar e conquistar uma vitória. Uma coisa que o Flamengo tem demonstrado nos últimos jogos é uma falta de criatividade. Não à toa que quando venceu o Bragantino e também quando venceu o Fluminense, quando venceu o próprio Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, venceu com gols de bola parada. Não foi uma jogada muito bem trabalhada. E essa primeira impressão que o Samuel Lino deixou é de um cara que vai pra cima, que cria jogada, que finaliza. O próprio Wallace Ian também é um cara que gosta de ir pra cima, além de dar aquela provocada também. Até o Felipe Luiz falou que esse é o jeito dele, ele não tem que mudar. Então, esses novos reforços podem dar essa nova cara pro Flamengo justamente para ajudar na parte de criação, que nos últimos jogos tem estado muito pobre, apesar da defesa estar correspondendo com o Flamengo tomando ou nenhum ou um gol só nos jogos. Concordo. E falando sobre os paulistas, para finalizar nossas análises, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians venceu por 1-0, gol do Memphis. E o gol do Palmeiras anulado foi bem ajustado. Bem ajustado, Fiquei bem na dúvida se estava impedido. Acho que não. Eu também. Mas... Eu acho que dava um mesma linha ali. Sim, com certeza. Jogo totalmente em aberto no Sim. Allianz Parque. E a Mari, que tá lá perto do Morumbi, né? A casa do São Paulo. Exatamente. Temos um torcedor do São Paulo que vai falar com a gente. Isso aí. É o nosso querido James Douglas, lá de São Paulo também. Gravou um vídeo pra gente. Vamos ouvir o James, torcedor do Tricolor Paulista. Fala, galera da Pitaí. Aqui é o James de São Paulo, São Paulino. Parabenizar o programa de vocês aí e falar sobre o São Paulo também, né? Vitória importante contra o Atlético Paranaense, vitória necessária, porém uma vitória magra, né? A gente esperava um pouquinho mais pelo momento do Atlético Paranaense, que é um momento ruim na segunda divisão, e o São Paulo vem numa ascensão legal, mesmo jogando com um time misto, esperava-se um pouquinho mais, porém a vitória é sempre importante. Então levar esses 3 pontos não, né? Levar essa vitória lá para o Paraná e tentar sair com essa classificação aí que é muito importante para a continuidade do ano. É isso. Valeu, obrigado e até. Eu assisti o jogo do São Paulo, eu achei que o São Paulo... Eu tinha acabado de comentar com os amigos que são São Paulinos. O São Paulo tava jogando muito bem, tava controlando o jogo. Quando eu terminei de falar, do nada uma bobeira, um gol do Atlético Paranaense, Sim. que deixa o confronto todo em aberto. Sim. E você conseguiu perceber alguma coisa aí, Mariana, conversando com algum São Paulino, assim? O que eles acharam do jogo, o que eles estão achando do momento, do clube? Não, é engraçado que eu ia falar antes, porque como eu passei essa última semana aqui em São Paulo, quarta-feira você só ouvia gritos de Palmeiras e Corinthians, né, gente? Porque o jogo foi no Itaquerão, eu não estou próxima dessa região, mas pelas ruas é impressionante. E assim como o capixaba e o carioca, o paulista é muito apaixonado por futebol. E o São Paulino, para os São Paulinos, eu acho que ficou um pouquinho de frustração, porque estava lá no 2-0, e querendo ou não, São Paulo está na Série A, Atlético Paranaense na Série B, e apesar que Copa do Brasil não tem isso, né? A gente acabou de falar aí do Vasco, que Série A, e não conseguiu vencer um time de Série C, né? Então, mas eu acredito que o São Paulo também tem condições de mesmo ter levado esse gol no finalzinho aí, de conseguir manter a vantagem e a classificação no jogo de volta. E falando de outra Copa, dessa vez a Copa Espírito Santo, hoje, às 5 da tarde, no Kleber Andrade, tem a grande final da Copa ES. Porto, Vitória e Vitória se enfrentam. O Porto Vitória é o atual campeão, o Vitória é o maior campeão da competição. E o que a gente pode esperar dessa final, Vitor? Cara, um jogo muito equilibrado. Eu não vejo favoritismo nenhum.
O Vitória, como eu coloquei nessa matéria que está na nossa tela, que saiu na última quinta-feira, é uma final com forças diferentes. O Vitória tem a melhor campanha, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, tem o maior número de pontos, o melhor aproveitamento, tem o maior assistente do campeonato, mas o Porto tem um artilheiro, que é o Rossetto, e o Porto tem um retrospecto melhor contra o Vitória. Na última final, o Porto ganhou do Vitória, da Copa ES. O Vitória tem uma derrota nessa Copa ES e foi justamente para o Porto. Então tem sido uma pedra no sapato do Porto, do Vitória ao Porto, né? E como eu coloquei nessa análise aí da página, o Vitória precisa crescer contra os grandes e o Porto parar de oscilar. Por que eu acho isso? Porque o Vitória fez uma campanha muito consistente, mas quando enfrentou Desportiva, Rio Branco e Porto, não conseguiu vencer. Tropeçou, empatou ou perdeu. E o Porto está num ano muito oscilante. Na Série D foi eliminado, na Copa ES, até por ter poupado, por priorizar a Série D, oscilou bastante. Então os dois times aí bem equilibrados. Claro, o Porto tem mais investimento. Eu até entrevistei o Rafael Soriano, técnico do Vitória, que falou: o Porto é o favorito para a final. Ele acha o Porto favorito pelo investimento que o Porto fez na Série D, para a Série D. Mas dentro de campo, 90 minutos, uma bola pode decidir tudo. E esse jogo, eu gostei de assistir a partida do Porto contra a Desportiva, porque eu achava até que a Desportiva poderia passar, que vinha jogando um futebol mais vistoso, mas o Porto foi muito aguerrido, fez uma boa partida, contou muito bem com o Aidan no gol, nos pênaltis, e também é mais um trunfo que o Porto Vitória pode ter, caso essa partida vá para os pênaltis também. Exato, com toda certeza. O que você acha, Mari, fazendo um balanço dessa final? Então, nada contra o Porto Vitória, mas a minha torcida vai para o Vitória, para o Vitória. Tá de azul, né? Por conta... tô até aqui, ó, de alvinho, azul e branco. Mas por conta da tradição do futebol capixaba mesmo, né? Seria bem legal se fosse realmente uma final até entre Vitória e Desportiva. E depois de falar sobre muito futebol, a gente vai para o nosso intervalo e olha, na volta nós temos uma entrevista muito legal com o Felipe Moura, o organizador da Claro Maratona do Sol. Então eu peço para você não sair daí, que já já a gente volta. Voltamos com o Apita Aí, o programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E aqui na mesa temos um convidado pra lá de especial, Felipe Moura, o organizador da Claro Maratona do Sol. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Apita Aí. E hoje a gente vai conversar sobre essa corrida, que são 3 percursos, né, Felipe? Temos Exato. maratona, meia maratona e tem mais um percurso de 10 quilômetros. Exatamente. São como se fossem 3 corridas, mas em uma corrida só. Lembrando que quem largar na maratona, na prova de 42 km, vai passar pela largada de 21 e pela largada de 10 também. E aí largam todo mundo no mesmo horário, todo mundo junto? Como vai funcionar? Não. Primeiro a gente vai dar a largada da maratona, que vai acontecer lá em Ponta da Fruta. Depois, larga o pessoal de 21 km, que acontece na Barra do Jucu, e depois a largada da prova de 10 km. E essas largadas aí que partem de Vila Velha, elas têm chegado aonde? Todas as provas, elas vão chegar no Parque da Prainha. Aí todos os corredores vão se concentrar lá para a nossa premiação, receber a medalha e os vencedores receberem os troféus também. E com relação às inscrições, o pessoal tem até quando para se inscrever? Como é que tá essa data limite aí, o limite de vagas para o pessoal se inscrever e como fazer para realizar essas inscrições? A previsão nossa é de 1.800 corredores em todas as provas. Sim. As inscrições elas vão encerrar hoje à meia-noite, mas tem que correr porque faltam poucas vagas e a chance do corredor ficar sem a inscrição é grande. E com relação às paisagens, cara, as paisagens que os corredores vão conhecer, né? Tanto da maratona, da meia e o da corrida normal. Quais são os diferenciais dessas paisagens? O que vocês esperam alcançar com essas paisagens? O corredor vai se sentir como vendo a orla, vendo os locais que eles vão se passar? Bem, como o próprio nome já disse, né? Maratona do Sol. Sim. A gente buscou um percurso que valorizasse toda a orla de Vila Velha, para o corredor acompanhar o sol durante o trajeto inteiro. Tanto que praticamente todas as largadas vão acontecer à beira da praia. Sim. Na largada de 42 km, o corredor vai conseguir enxergar o mar, na largada de 21 também e na largada de 10. Então, todo o percurso vai ser pela orla, e o corredor vai conseguir passar pela Igreja da Barra do Jucu, pela Nova Ponte da Madalena,
toda aquela orla da Praia da Costa, passando pela Casa do Governador, dando a volta do Morro do Moreno também, que é uma novidade para esse ano, e terminando o seu percurso lá na prainha. Show de bola. Mari, quer fazer uma perguntinha pro Felipe também? Então, Felipe, ao longo aí dos dias, né, que antecederam a corrida, o jornal A Tribuna publicou uma série de matérias, né, sobre a maratona, e eu queria que você falasse dos diferenciais, porque ela é mais do que uma corrida, né? Vai ter uma série ali de vamos dizer, eventos para os corredores. Isso aí. Lá na nossa chegada, a gente tá procurando fazer uma festa muito grande, dar vários brindes para os nossos corredores, ter atrações musicais. Bom, uma das coisas que os corredores mais gostam das corridas, principalmente ali no final, é receber os kits, né? Como é que serão os kits desse ano? Bem, o nosso kit, ele tem a camisa, né? Para os corredores da nossa maratona. A gente vai ter um kit especial, que vai ter um carbogel também, para auxiliar a energia, dar mais energia para os nossos corredores, mas também no nosso percurso, vale ressaltar que a gente vai ter 2 pontos oásis, onde vai ter isotônico, vai ter fruta, vai ter biscoito, justamente para eles conseguirem repor essas energias e continuarem o nosso percurso. Mas o kit também vão vir outros brindes, que aí vai depender dos nossos patrocinadores também, que fica de surpresa para quem for correr a prova. Legal, e é muito necessário, né, ao longo das provas. Assim, Sim, tem que ter uma hidratação. Não Sim, pode... hidratação, o carbogel, né, um carboidrato, uma proteína, para não perder, perde muita água, vai ficando fraco ao longo da prova. Ainda mais com sol, né? Sim, Exatamente. com sol e numa prova de 42 quilômetros, é muito grande. E uma última pergunta, a Mari quer fazer? Vai lá, Mari. Então, Felipe, a gente sabe que o capixaba é apaixonado por corrida, né? O calendário está cada vez mais extenso no Espírito Santo. E você, além de organizador, também é corredor, também é atleta. Deixa aí as dicas para que as pessoas possam, né, ter um bom desempenho no domingo. Bem, acho que o mais importante primeiro é ter uma boa noite de sono, né? Descansar bastante, ter uma boa alimentação no dia anterior e também fazer um bom aquecimento na prova. Também uma outra novidade que a gente vai ter esse ano também, que eu esqueci de falar antes, é que na prova dos 10 quilômetros a gente vai ter um aquecimento para os nossos atletas também, justamente por conta disso, para auxiliar os nossos atletas, não ter nenhum machucado, não sofrer nenhuma lesão durante o nosso percurso e conseguir aproveitar bastante a nossa prova. Pra gente finalizar, Felipe, queria que você falasse assim, você contou pra gente em off que tá sendo sua primeira organização de maratonas, né? Como é que tá a sensação, o que você tá achando, quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos? Conta pra gente. Nossa, é um trabalho, dá muito trabalho realmente, desde a escolha do percurso, programar o site para as inscrições, correr atrás de fornecedor para camisa, né? Porque a gente tem que oferecer um produto também de qualidade para também fazer com que os corredores queiram correr a prova mais vezes nos próximos anos, né? Então é um trabalho realmente bastante cansativo. Exatamente. E dá tempo ainda de se inscrever, galera. Até hoje, meia-noite, esse domingo. A prova já é no próximo domingo. Tem tudo para ser muito bacana. Te agradece muito, viu, Felipe, sua participação. Foi muito bacana trazer informações pro pessoal. E boa prova. Bom Obrigado. Que seja uma prova de sucesso, que dê tudo certo, né? Obrigado. Exatamente. E ainda continuando falando sobre corrida, a gente tem para falar também do GP da Hungria, que vai começar daqui a pouquinho. A transmissão na tela da TV Tribuna Band a partir das 9h30. É um GP muito esperado também. A pista passou por algumas mudanças mais estéticas do que de fato ali do controle para os pilotos na pista. E a gente espera mais uma excelente prova do Gabriel Bortoleto, esperando que ele pontue. Voltou mas a também pontuar semana passada, né? Exatamente. Mas a gente também espera que o domínio da McLaren continue, alternando ali entre Lando Norris ou Oscar Piastri. E isso daí não vai mudar até o final do ano, eu tenho certeza. Mas a gente espera que seja uma excelente corrida também. Ou quem sabe, né, um piloto conquiste pela primeira vez sua vitória na Hungria, porque é uma característica dessa prova, Quem né? sabe Gabriel Bortoleto? Opa, aí seria sonho, hein? Aí seria eu nem durmo. Não tem nem como dormir depois dessa. Mas, para você que acompanhou o Apitaí até agora, a gente espera você no próximo domingo também. E não deixe de mandar o seu vídeo, não deixe de participar também nas nossas redes sociais, mandando suas sugestões, comentando também nas nossas publicações e indicando também os seus amigos, os seus familiares, o nosso programa. Não é isso, Vitor? É isso aí. Um abraço, gente. Até semana que vem. Dá tchauzinho aí, Mari. Tchauzinho. Tchau.